Exclusivo agora, o Cidade Alerta vai entrar numa história. Nós acompanhamos a chegada do Gilberto no DHPP. Quem é o Gilberto? Detalhes de tudo isso talvez você tenha visto, só que por cima. Nós mergulhamos num caso que ainda vai dar muito o que falar. Por que é que um policial militar de São Paulo simplesmente desapareceu? Ele não atende mais ligação, não conversa com o comando. Os oficiais não ficam sabendo de nada, muito menos os companheiros que faziam plantão com esse PM. Ele some. O que um traficante, conhecido como Galego, um escrivão de polícia desaparecido, um ex-policial militar, um outro ex-policial militar e Gilberto, o cara que continuava na ativa, o que é que todas essas pessoas têm em comum? É uma história que dá um filme e que nós vamos contar para você com detalhes apurados e alguns até inacreditáveis. Põe no ar. Um PM preso. Esse é o Gilberto que tenta esconder o rosto, policial militar. 2 meses do desaparecimento do policial civil Tiago. Ninguém evapora no mundo assim, ninguém some no mundo assim. 2 primos, ex-policiais militares, que foram investigar o sumiço do escrivão e acabaram mortos. E você percebe que foi uma execução, né? Aí isso deixou a gente um pouco aqui mais apreensivo. O que está acontecendo? E quem é o traficante que estaria por trás das mortes e desaparecimento? Tudo estaria ligado com o esquema de corrupção entre 2 forças policiais, civil e militar. O que leva também a um esquema de corrupção entre a corporação, Polícia Civil e Polícia Militar. Qual é o ponto da investigação que aponta isso? Segundo a investigação, todos os personagens envolvidos nessa história têm ligação e ligação íntima. Inclusive, os 2 ex-PMs chegaram a prestar depoimento aqui no DHPP, assim como Gilberto, que agora está preso. No começo da investigação, ele era apenas uma testemunha. A chave para desvendar todo esse mistério agora é encontrar o traficante, conhecido como Galego. O traficante com uma mansão em Riviera de São Lourenço, no litoral norte de São Paulo. Galego talvez soubesse que já estava sendo procurado. Porta esquerda, porta esquerda! Ele não estava mais na casa quando a polícia chegou. E os investigadores tinham informações quentes que ele estava lá. Vazio. A gente está tentando localizá-lo, mas ele é muito bem orientado, ele parece que está sempre um passo à nossa frente. A gente chegamos na Riviera, ele tinha saído à noite, nós chegamos às 6 da manhã. As buscas por Galego começaram logo após as mortes de Fábio e Marcelo. Os primos, ex-policiais militares, eram também amigos de Tiago. Começaram a investigar o caso a pedido da família do escrivão. Pouco tempo depois, aparecem mortos em uma estrada de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Foram torturados e assassinados. Porque para nós, independente dos antecedentes criminais, do que Fábio e Marcelo fazem, né? Eles compareceram na qualidade de testemunhas. Eles foram ouvidos em declarações. Outros foram ouvidos como testemunhas protegidas. Por quê? Porque tem medo. Medo de quem? Essa não, mas medo de quem ou do quê? Pouco tempo depois, a polícia coloca na história Galego, um traficante que ostentava muito dinheiro. A última vez que foi visto, Tiago aparece em um posto de combustíveis, na região metropolitana de São Paulo. Quem aparece no mesmo local é o policial militar Gilberto.
Os dois entram no veículo. Segundo o próprio Gilberto, um outro homem também estava no carro. Depois daquele dia, Tiago não voltou para casa. Gilberto, sim, chegou até a prestar depoimento sobre o desaparecimento do amigo. O que ele contou não convenceu a investigação. Disse, segundo a polícia, que depois de saírem com este carro, dirigido pela terceira pessoa que ele não sabia o nome, ele foi embora. E Tiago permaneceu ali. Esperança eu tenho, mas eu sei que é difícil. Depois de 2 meses, Gilberto foi localizado e levado para o DHPP. Vai chegando agora a viatura da Polícia Civil com o Gilberto. Esse é o Gilberto que tenta esconder o rosto, policial militar. Nesse momento, a corregedoria já vai chegando aqui da Polícia Militar e ele vai prestar depoimento, vai ser interrogado agora pela equipe da doutora Ivalda dentro do DHPP. Estava na casa de parentes, escondido para a polícia. Ele era um desaparecido, mas na verdade, e a polícia inclusive desconfia que o boletim de ocorrência de desaparecimento foi, na verdade, uma forma dele tentar enganar a investigação. Ele pode esclarecer muita coisa agora. O que foi que aconteceu com o Tiago? Aonde foi? Para onde o Tiago vai aquele dia que sai? Com quem ele ia se encontrar? Mas a gente espera agora que ele consiga esclarecer o que foi que fez com que, no dia 18 de fevereiro, Tiago tenha desaparecido. Na época do desaparecimento, a esposa de Tiago conversou com o Cidade Alerta. Conta toda a verdade. Entrega o Tiago pra gente. É tudo que a gente quer, é o Tiago de volta. E eu sei, e você sabe, que você é a chave de tudo. Tiago é desaparecido, mas existe a grande possibilidade dele ter sido assassinado. Olha, falar isso aqui assim é muito difícil, né? A gente, desde o primeiro momento, está tratando ele como uma pessoa desaparecida, que nós vamos encontrar, que ele vai voltar para casa. Mas, infelizmente, diante dos últimos acontecimentos, a possibilidade aí se reduziu bastante da gente encontrar o Tiago com vida. A caçada por Galego, o traficante, continua. Galego, falando dele, uma testemunha, portanto, protegida, coloca ele no meio dessa situação de desaparecimento e também de 2 execuções de 2 ex-policiais militares. O que leva também a um esquema de corrupção entre a corporação, Polícia Civil e Polícia Militar. Qual é o ponto da investigação que aponta isso? Olha, em algum momento, o Tiago era um policial civil. Ele tinha, aparentemente, uma proximidade, embora ele tivesse afastado, já passando por um procedimento aí, afastado das atividades, o que levava, o porquê um traficante, um líder aí, integrante de uma organização, que interesse ele tinha no desaparecimento do Tiago? O que o Tiago sabia, né? O que o Tiago poderia falar ou poderia fazer? Então, isso nos intriga. Eventuais participações, envolvimentos das corporações, né, que atuam numa determinada região, então aí nós vamos encaminhar, se for o caso, para as respectivas corregedorias.